Nós vamos mostrar então o próximo tópico, abordando principalmente aqui os principais cuidados que nós temos que ter na declaração. Claro que eu não vou entrar naqueles mais elementares, aqueles que se dá respeito à digitação. Hoje nós temos muitas falhas que a própria Receita mostra nos jornais de digitação, erros de digitação bastante comuns, mas isso não é o nosso caso. Vamos ver os principais cuidados que nós devemos ter em relação à declaração. Este primeiro que eu vou mostrar, coloquei bastante em destaque. Eu acredito que vou causar até uma surpresa para muitos, que tem muita gente que imagina que você só precisa declarar os pagamentos e as doações efetuadas se você optar pela declaração completa. E isso não é verdadeiro. Inclusive tem multa se nós não informarmos. Então diz aqui, ó, independente da forma de tributação, seja ela simplificada ou completa, está obrigado a relacionar todos os pagamentos que você fez a pessoas jurídicas das quais você quer deduzir na tua declaração e as pessoas físicas, independente da dedução. Então, você pagou profissional liberal, você pagou aluguel à pessoa física, você pagou, inclusive a norma, ela cita textualmente e no final ela coloca reticências e diz, ó, todos. Então, todos os pagamentos que nós fizemos durante 2013, ou doações a pessoas físicas, independente de nós usarmos isso como dedução, médico, dentista, contador, advogado, corretor, ali cita até mecânico, se você pegar, por exemplo, a perguntas e respostas da Receita Federal, ele cita até mecânico. Então, veja, ele está exaustivamente dizendo, olha, todos esses pagamentos precisam ser feitos. E detalhe, gente, a multa, ela é bastante significativa. A falta dessas informações, 20% do valor não declarado. Então, você optou pelo simplificado, e aí depois você não deu informação referente a esses pagamentos ou referente a essas doações, de tudo que for apurado, eventualmente, 20% em relação à multa. Então, esse aqui é bastante importante, isso aqui é bem antigo, só que a Receita está dando ênfase a isso agora, então significa que nós podemos ter surpresas em relação a isso. Aqui na declaração, eu vou comentar um pouquinho, alguns cuidados que eu acho assim importante e que a gente vê que ainda falta um pouco nessas declarações. O cuidado primeiro que a gente tem que ter aqui é fazer a soma dos rendimentos que as pessoas, que o contribuinte tem. Então, pega lá os rendimentos líquidos, quanto que ele recebeu tributável, líquido, já descontados os impostos, tudo. Quanto foi? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Olha, os tributáveis foram R$100.000. Quanto ele recebeu de isento, se teve? Fazendo o rol dessa soma, para que a gente possa dar uma analisada em relação à aplicação desses recursos. Isso aqui é tão básico, gente, mas é um dos grandes fatores que a Receita Federal chama as pessoas a prestar contas, porque os rendimentos são incompatíveis com os pagamentos realizados e com a evolução patrimonial. Então, veja, diante desse quadro, eu posso dizer, o que eu fiz com esses recursos durante o ano 2013? Eu apliquei aonde? Eu faço essa relação, hoje tem software que faz isso, mas dá para fazer na mão, dá para somar, dá para ver. O que eu fiz? Eu fiz pagamentos, fiz doações declarados na minha declaração do imposto de renda, 30 mil. O que mais que eu fiz? Eu tive evolução patrimonial, 80 mil. Teve pagamento de dívida, sei lá. Relaciona tudo para fazer essa análise se é compatível. E tem gente que simplesmente lança tudo ali, a evolução patrimonial não tem respaldo e já vai transmitindo. E isso tudo pode gerar consequências bastante graves. Então, esse é o mais elementar que a gente precisa observar. Primeira coisa, feito isso, eu vou mostrar umas situações aqui que eu gosto de mostrar, porque, via de regra, quando alguém faz a declaração, ele diz, agora vamos ficar rezando para a gente não cair na malha. E, de repente, não precisa tudo isso. Até é bom, né, dar uma rezada que, de repente, ajuda, mas não há necessidade em relação a esse quesito aqui. Os principais cuidados na declaração, nós chamamos isso de malha. Em que circunstância a Receita vai reter a tua declaração? Então, ela não pode sair arbitrariamente fazendo assegurar essas declarações, ela tem uma malha.
E essa malha está baseada no decreto lá de 2001, 3.724, e ele elenca, eu não vou mostrar todos eles, eu vou mostrar o que diz respeito principalmente à declaração do imposto de renda. Mas ele tem outras, se você tiver curiosidade, depois você pega o decreto e veja todas elas exaustivamente. Olha a primeira situação aqui, que a malha vai reter. Subavaliação de bens e direitos. Compramos um terreno, registramos esse terreno, escritura pública, registro de imóveis, essa informação chegou à Receita Federal e agora nós vamos informar outro valor na nossa declaração. Isso não tem mais lógica. Isso se fazia 20 anos atrás e achava que estava inventando a roda. Isso aqui não tem, hoje cruza tudo. Então, essas subavaliações são as primeiras questões que são avaliadas. Depois, uma que eu acho bastante importante também, lançar empréstimos realizados a pessoas físicas ou jurídicas. A Receita Federal simplesmente vai pedir que comprove a transferência eletrônica do dinheiro. E a gente sabe que tem muitos empresários que o caixa fica estourado, o que o contador faz? Faz contrato de mútuo achando que resolveu o problema. Só criou mais um. Só criamos mais um. Por quê? Porque tem que provar a transferência eletrônica do dinheiro. Que o dinheiro saiu da conta corrente da pessoa física e foi para a pessoa jurídica e vice-versa. E detalhe, fique atento que essas operações, a maioria delas tem IOF. E se você não recolher o IOF, logo essa operação é considerada, inclusive, fraudulenta. Então tem que cuidar bastante. Isso aqui acontece bastante. Recentemente eu estava em São Paulo fazendo um treinamento, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa ligada à Receita Federal. E eu conversei quais são as novidades e tal. Eu estava lá na FENACOM ministrando treinamento. Ela disse assim, olha, uma das novidades é que o SPED vai cruzar todos os contratos de mútuo e já vai intimar as pessoas jurídicas que provem o recolhimento do IOF e que provem a transferência eletrônica do dinheiro. Eu falei para todas as situações, ele falou, não, as inferiores a 5 mil nós não vamos cobrar. Mas não é o caso, né? A maioria das situações são valores bem mais elevados. Aqui, omissão de rendimentos ou ganhos líquidos decorrentes de aplicações financeiras, seja em renda fixa ou variável. Tem que cuidar, informar direitinho isso, porque essas omissões também ficarão retidas aí na malha fina. Aqui, gastos ou investimentos superiores à renda disponível. Então, ele vai comparar a renda disponível e aí depois ele vai ver se é coerente ou não. Mas ele tem uma outra malha que pega melhor isso aqui ainda. Depois, nós temos aqui remessa para o exterior, por intermédio daquelas contas de não residentes, de valores incompatíveis com as disponibilidades que se tem. Então, esse é um cuidado também que se deve ter. Mas eu acho que o que está pegando mais ainda é essa próxima que eu vou colocar aqui, ó, movimentação financeira superior a 10 vezes a renda disponível declarada. Isso não quer dizer que possa estar errado, mas fica retido para dar explicações, provar. Então você tem lá uma movimentação financeira gigante, e essa movimentação financeira não tem lastro, e o que acontece? Se ela for aqui, movimentação financeira 10 vezes superior à renda que você declarou no teu imposto de renda, automaticamente você fica retido. E hoje até o COAF faz essa análise. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Então aqui tem que cuidar bastante também. Rendimento inferior a 10% da movimentação financeira, ele é praticamente um complemento desse anterior. Então, por exemplo, movimentou 1 milhão na tua conta corrente e você declarou 70 mil reais de rendimento. Totalmente incompatível, porque ele é inferior a 10% do montante que você teve de movimentação financeira. Veja como é que está cada vez evoluindo. Isso aqui é antigo já. Essa última, gente, essa nós deveríamos trazer todos os empresários para pôr nesse salão, nessa sala, nesse auditório, para ouvir isso aqui. Hoje a Receita Federal está, inclusive, cruzando as informações que nós damos na ficha cadastral quando nós fazemos um cartão de crédito ou quando nós abrimos uma conta corrente. E o gerente fala assim, ó, é uma mera declaração para ficar na gaveta do gerente. E essa declaração que fica na gaveta do gerente, o fisco está tendo acesso, porque os bancos informam
quanto foi o rendimento declarado pelo correntista. Então, veja, aqui eu acho importantíssimo a gente ficar atento, orientar os nossos clientes, dar a eles a informação para que eles não sejam alvo aí de fiscalização mais acentuada. Então, as principais que fazem a retenção aí em relação à malha fina são essas, quando a gente fala em relação à declaração do imposto de renda. Mas aqueles que tiverem curiosidade, eu diria, abram o decreto todo e vejam que tem mais coisas lá elencadas, mas que não estão tão apegados àquilo que nós estamos falando nesta noite.